Né, do conteúdo de reações químicas, a gente agora também vai ver a ocorrência de reações, só que agora com as reações de dupla troca, né, quando elas ocorrem. Bom, primeira coisa, elas ocorrem quando há uma precipitação, ou seja, quando você tem, acabou ficando um pouco escondido aqui, mas uma reação de dupla troca pode acontecer desde que tenha, né, desde que tenhamos reagentes solúveis e ao menos um produto insolúvel. Então, aqui a gente vai ter duas soluções, uma de nitrato de prata e outra de cloreto de sódio, que são solúveis, né? Então, veja que aqui ela está na forma aquosa. Então, ó, estão dissociados esses íons, né? Então, isso aqui é uma substância, isso aqui é um sal, né? Uma substância iônica, né? A gente sabe que substâncias iônicas, quando puras, elas são sólidas, mas aqui ela está na forma aquosa, então ela acaba ficando, ó, dissolvida, certo? Então elas estão dissociadas. Aqui também, né? Cloreto de sódio em água, então está dissociado. Porém, quando você mistura, ou seja, quando você faz com que essas duas soluções entrem em contato, tá bom? Lembra da última aula, para uma reação acontecer precisa do contato e depois afinidade. Então eles entram em contato, só que aqui perceba que você tem o nitrato, desculpa, o sódio, né, ainda dissolvido, e o nitrato dissolvido. Porém, há uma reação porque há a formação de um precipitado. Então você tem o cloreto de prata, né? Então o cloreto de prata acaba reagindo, ele interage aqui e fica insolúvel, ó, e acaba precipitando, tá bom? Então só quem fica solúvel aqui é o nitrato de sódio. Perceba que, para a gente entender melhor isso aqui, existe uma tabela de... Eu vou voltar já já para o slide anterior, mas nessa tabela você tem uma noção da... Deixa eu ver se dá para ver o título. Ó. Linhas gerais e bem simplificadas da solubilidade de sais em água, né? Então, aqui você tem... Acho que eu vou deixar assim pequenininho, pronto. E aí aqui você tem o nitrato, certo? Aqui está dizendo quando geralmente eles são solúveis, então o nitrato é solúvel. Existe exceção? Não. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Nitrato de prata em água solúvel, dissociou. Do outro lado, quem é que ficou ainda solúvel? O nitrato e o sódio, ou seja, o nitrato sempre vai aparecer de forma, ele sempre vai ser solúvel. Mas lá tem um cloreto de prata. Aí eu vou para cá, ó, cloreto. Né? Aqui em cima ainda tem um acetato. Ó. O acetato sempre solúvel. Existe alguma exceção? Não. Então esses dois sempre serão solúveis, independente de quem venha ligado, né? Qual íon positivo venha ligado a essas espécies. Aí você tem aqui o cloreto, né? Lá tem cloreto de sódio, por exemplo, na verdade o cloreto de sódio era esse aqui, ó, que era solúvel. Então ele fala cloreto de sódio é solúvel, com exceção de quem? Se ele tiver ligado ao cátion prata, mercúrio ou chumbo. Então, na parte inicial da reação, vamos lá, ó, cloreto de sódio, solúvel, tá aqui, ó, dissociado, tá aquoso. Porém, o cloreto de prata não fica aquoso. Como é que ele fica? Sólido, porque o cloro ele é solúvel desde que... Quais são as exceções? Se estiver diante da prata, ele vai ser insolúvel. Então, é o que aconteceu. Então, para termos uma reação, numa reação de dupla troca, ó, substância composta. Vai formar o que no final? Substância composta e substância composta. Nesse caso aqui, houve uma mudança, né? A prata, ela veio para o lugar do sódio, então ficou cloreto de prata, e o sódio veio para o lugar do nitrato. Porém, eles são solúveis, porque sempre quando você tem um sal com nitrato, ele vai ser solúvel. Então, a prata, o que? Precipitou, ok? Então, aqui houve a mudança da prata e tomou o lugar do sódio. E a prata, ó, essa setinha significa que ela precipitou, ela desceu, tá bom? Já aqui ele está dizendo, ó, esta reação não ocorre. Aí você vai entender por que, que não ocorre. Você tem, ó, cloro, lembra que o cloro sempre é solúvel, pela tabela nem sempre é solúvel, não. Ele normalmente é solúvel, mas tem as exceções, né? Lá falava do que? Falava da prata, do mercúrio e do chumbo. Só que aqui você está com sódio. Nitrato sempre é solúvel, não existe exceção. Então nitrato com potássio está aqui, os dois separadinhos. Ó, só lembrar que a cloreto de prata, ó, não está separado. Ó. Então aqui, ó, é um precipitado, é um sólido. Ó. Aqui não. Então se é solúvel, ele consegue dissociar. Quando você mistura as soluções, você, opa, reagiu. Não necessariamente. Você colocou os dois em contato.
mas eles continuaram solúveis. Então não houve nenhuma reação, porque todos estão. Você apenas misturou, mas não houve nenhuma interação, ou seja, não há uma reação química, você apenas misturou. Então você antes tinha cloreto de sódio nesse recipiente com pouca água, agora você tem cloreto de sódio separadinho aqui, ó, num recipiente maior, porque agora você somou também o volume, né, aquoso que existia nessa aqui. A diferença é que eles estavam em recipientes menores, agora estão todos no mesmo recipiente maior, mas nenhum deles interagiu, ou seja, formou alguma substância, algum precipitado. Então, vai haver reação numa equação ou numa reação de dupla troca quando um dos seus produtos, pelo menos um, ele for o quê? Um produto insolúvel, ok? Aqui era só para representar, ó, nitrato de prata, ele colocando, ó, nitrato de prata incolor, e aí você tem o cloreto de sódio também incolor, certo? Porque eles estão aqui, cada um no seu becker, certo? Que é o nome dessa vidraria. E aí quando você vai já adicionando o nitrato de prata, à medida que ele vai entrando em contato, ó, aqui um exemplo claro, ele precisa entrar em contato e aí existe uma afinidade, né? Que no caso, entre o cloreto e a prata. E aí já vai formando esse sólido, essa coloração branca, tá? Vai formar um precipitado branco. Então, precisa haver uma precipitação. Aqui, um deles também tem que ser, para essa reação ocorrer, ela precisa que um deles seja volátil, né? Então, ou ele vai formar um precipitado ou ele vai formar um gás. Então, aqui você tem ácido sulfúrico e tem carbonato de sódio, tá? E aí, nesse caso, quase não saía. E aí, esse carbonato de sódio aqui, né, que nós temos, na hora de que, ó, aqui está num becker, aqui está em outro. E aí, o carbonato de sódio, né, ele é adicionado, ou ao contrário também, né, o ácido sulfúrico, e aí eles estão no mesmo recipiente. Aí, veja o que acontece. O sódio, né, ele vai tomar lugar lá do hidrogênio e forma o sulfato de sódio aqui, ó. Só que é aquoso, né, tá solúvel. E aqui você está vendo que formou água e CO2. Aí perde um pouco a lógica aqui. O que foi que aconteceu? Então preste atenção que aqui existe essa reação, que ela vai aparecer aqui, ó. Mas vamos em partes. Primeiro, ácido sulfúrico está aqui, carbonato de sódio está aqui. O sódio toma lugar do hidrogênio, certo? E o hidrogênio vai para o lugar do sódio. Aí você vai ter sulfato de sódio, que é um sal solúvel, que a gente está vendo aqui, né? Ah, como é que eu sei que é solúvel? Acabei voltando aqui, mas voltando aqui para a tabela, acaba acontecendo, né? Beleza, tá aqui na tabela, a gente falou de sulfato, né, de sódio. Então vamos lá, sulfato aqui, ó, sulfato, né? E aí, desse sulfato que a gente tá vendo aqui, ele é solúvel. Ele só não é solúvel quando tem cálcio, estrôncio, bário, mercúrio e chumbo, certo? E aí, quando eu passo para cá, vamos lá voltando, a gente passou de volátil, não é volátil mesmo. Vindo aqui em volátil, o que é que vai acontecer? Então, você formou aqui, ó, o hidrogênio tomou o lugar do sódio, o sódio tomou o lugar do hidrogênio. Então, ficou sulfato de sódio, que a gente viu que pela tabela diz que ele vai ser solúvel, e está representado aqui de forma solúvel. E o que é essas bolinhas? Né? É porque o hidrogênio veio para o lugar do sódio e ficou o quê? O H2CO3. Só que o ácido carbônico, nesse quadro aqui vocês vão ver, algumas substâncias são voláteis, né? Algumas substâncias são voláteis que você precisa conhecer, porque na verdade algumas substâncias são estáveis, né? Então, por exemplo, se você tem ácido carbônico, normalmente ele é mantido sob pressão. Lá na primeira aula eu falei sobre o ácido carbônico, né? Numa latinha de bebida gaseificada. Quando está sob pressão, ele até fica na forma de ácido carbônico, mas quando essa pressão é diminuída, a tendência dessa substância é se transformar em água e gás carbônico. Então, aqui tem ácido sulfuroso, aqui o hidróxido de amônio, certo? Então são algumas substâncias que em baixa pressão a tendência dela é se transformar nessas outras, tá? E aí o que vai acontecer é que se formou ácido carbônico, esse ácido carbônico ele até permanece, como eu falei, ó, por exemplo, num refrigerante ou numa bebida gaseificada, ele até permanece, né, nessa solução quando você tem um recipiente fechado sob pressão. E aí, quando diminui essa pressão, qual é a tendência do ácido carbônico? É se decompor. E aí, ó, ácido carbônico instável vai se transformar em água e em gás carbônico, que é aquelas bolinhas, né? Normalmente das bebidas gaseificadas. Então, aqui no lugar do
H2CO3, ele já escreveu direto o quê? Água e gás carbônico. Então, essas bolinhas aqui, que é de uma substância volátil que foi formada. Então, você tem ácido sulfúrico com carbonato de sódio, o hidrogênio toma lugar do sódio, o sódio vem para o lugar do hidrogênio, aí você tem sulfato de sódio, que pela tabela de solubilidade ele é solúvel, porém forma água e uma substância que é o quê? Volátil, que é o gás carbônico. Lembrando que isso aqui, essas duas substâncias, elas são produtos do quê? De uma substância, que foi quando o hidrogênio se juntou com o CO3. E está aqui, ó. Isso seria isso aqui, tá bom? Então, quando você tem uma substância que é volátil em seu produto, a gente diz que essa reação ocorreu, né? Uma reação de dupla troca, né? Substância composta, composta, formando substância composta e composta. Por último, uma substância, né, um produto que seria ele ou pouco dissociado ou pouco ionizado, né? Acabou que aqui ficou ocorrer, né, como se fosse um espaçozinho, tracinho, mas dá para entender. Então aqui diz, ó, uma reação dupla troca também pode ocorrer entre produtos. Vixe Maria, ficou ruim aqui, mas releve, né? Com o eletrólito mais fraco que os reagentes, isto é, um ácido mais fraco ou uma base mais fraca. Aqui, basicamente, apesar do texto não ter feito essa revisão, peço desculpa, o que está querendo dizer é que quando você tem duas substâncias, por exemplo, aqui o ácido clorídrico, aqui no caso, você tem o acetato de sódio, né? Ó, acetato, lá naquela tabela, acetato e nitrato sempre são solúveis. Cloreto é solúvel, mas com exceção quando está dentro de prata, mercúrio e chumbo. Então aqui, solúvel, solúvel. Mas não é questão de solubilidade. Então aqui você tem uma substância. Quando ela reage, se o produto dessa substância ela for algo que seja mais fraco, menos dissociado ou menos ionizado, essa reação ocorre. Então aqui você tem um ácido clorídrico, que é uma substância, é um ácido forte, então o grau de ionização dele é muito alto, beira ali cerca de 92% de ionização, ou seja, de formação de H+, ou seja, que ele se desvincula, lembrando que HCl é uma substância covalente, né? Então você tem normalmente uma ligação covalente aqui, representada dessa maneira, mas quando em água, ele pode quebrar essa ligação aqui e formar o H+, tá? Nesse caso, isso ocorre com 92% das moléculas, ou seja, por isso que o grau de ionização ele entra em 92%. Então é um alto grau de ionização. Aqui você tem uma substância iônica, que a gente viu que o acetato sempre é solúvel, então a sua solubilidade é alta. Então aqui você tem uma substância bem dissociada, aqui no caso ionizada, né, que é uma substância covalente, aqui dissociada. O que vai acontecer é que quando o acetato ele entra em contato com o hidrogênio, ele acaba reagindo, interagindo aqui, certo? Então acaba formando o ácido, deixa eu me lembrar agora, etanóico, ácido etanóico, certo? E esse ácido etanóico que a gente está vendo aqui, ele é um ácido fraco, né? Esse ácido ele tem, em média, grau de ionização 4%. E o que é que a gente tinha visto lá do ácido clorídrico? Que você tinha, né, um grau de ionização de 92%. Né? Eu acabei não lembrando, poderia ter colocado aqui os graus de ionização. Mas aqui você tem um grau de 92%, aqui você tem uma substância solúvel, né, beirando aos 100% de solubilidade, ou seja, de dissociação, né, entre as partes, e aí você vai formar uma substância que tem um grau de ionização de 4%, que é o que? Se daqui todas as do total das moléculas, 92% delas acabou separando, aqui do total de moléculas formado do ácido, né, etanóico, ou também conhecido como ácido acético, só 4% acabou separando, ou seja, a maior parte dela ficou o quê? Não dissociou, desculpe, não ionizou. Então, você tinha uma substância muito ionizada, muito dissociada, e acabou formando uma substância o quê? Pouco dissociada. Apesar do cloreto de sódio ter sido uma substância com alta solubilidade aqui, que apareceu, né, como um produto, porque o cloreto a gente já viu que ele só é insolúvel diante do que? Da prata, do chumbo e do mercúrio. Então, tá diante do sódio ele é solúvel, mas aqui o hidrogênio, quando se ligou com acetato, né, formou o ácido acético, né, e aí o ácido acético só tem grau de ionização de 4%. Então acaba que você tem um produto aqui no final, ó, pouco, né, separado. Você tinha
substâncias no início muito solubilizadas, né? Desculpa, não solubilizadas, mas muito ionizadas ou muito dissociadas, e formou uma substância pouco ionizada, pelo menos uma. E aí essa reação aconteceu. Aqui tem um quadro, né, com um resumo, né, sobre os três indícios de ocorrência de reação quando ela é de dupla troca. Tá bom? Espero ter ajudado, gente. A gente finaliza essa etapa, né, que era a última, para as reações químicas, né? Em breve, novas aulas.